Fala galera, beleza? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje nossa aula vai ser de revisão para movimento uniformemente variado e lançamento vertical, tudo bem? Separei para vocês um resumo, tá? Sobre movimento uniformemente variado e lançamento vertical, o LV, né? Pessoal, aqui como vocês podem acompanhar pela minha tela, eu vou citar as coisas mais importantes e a aula de hoje vai ser focada na resolução de exercícios, tudo bem? Como vocês podem ver aqui, ó, o que precisamos lembrar que é extremamente importante no movimento uniformemente variado é que o gráfico da velocidade por tempo sempre vai ser o deslocamento do movimento. Para quem não lembra, MUV representa movimento uniformemente variado. Essa área, gente, eu vou comentar aqui, ela pode ser um círculo, um quadrado, o que for que tiver embaixo dessa curvinha aqui, ó, da velocidade, vai ser o deslocamento. A gente sabe que no movimento uniformemente variado tem essas três fórmulas. Dessas três fórmulas, duas delas envolvem o tempo e a terceira não envolve o tempo. Ou seja, quando não tivermos um instante para estudo, se na questão não estiver falando sobre tempo, você já vai direto para a Torricelli. Essas outras duas vai depender. A primeira, se a questão estiver perguntando por posição, e a segunda, se estiver perguntando por velocidade, né? O caminho mais fácil seria pegar a segunda. Vale salientar que essas fórmulas elas estão reduzidas, porque elas são para um caso mais simples, onde o móvel iniciou seu movimento no instante t0. Existem situações mais complicadas, onde você tem mais de um móvel realizando um movimento uniformemente variado e um deles está atrasado ou adiantado. Para você substituir a fórmula e usar a fórmula correta, né, você vai pegar aqui onde tem t, em cada t daqui você vai colocar t menos t0, tá? Onde t0 é o instante onde começou o movimento. Pessoal, sabemos que da matemática, a função do segundo grau y igual a x ao quadrado mais bx mais c dá uma parábola no plano cartesiano. Lembre que o plano cartesiano é y em função de x. Então, na física, se a gente tiver essa função horária, percebam que o x se transforma em t, e você tem agora uma parábola, só que no gráfico de posição ao longo do tempo. A parábola vai ter com cavidade voltada para baixo. Eu costumo dizer que a parábola fica triste quando o A é negativo e a parábola fica feliz quando o A é positivo. Nesse caso, o A vai estar se referindo à aceleração. Então, para uma aceleração negativa, com cavidade voltada para baixo, aceleração positiva com cavidade voltada para cima. Gente, vocês vão ver que todos esses dois gráficos aqui que eu coloquei como exemplo, eles estão tendo um ponto muito importante, que é esse ponto aqui onde a parábola faz a curva. A gente vai chamar esse ponto de inversão do movimento. Seria o vértice lá da matemática. No movimento uniformemente variado, só vai ocorrer inversão do sentido do movimento se o movimento for retardado. O que é um movimento retardado? É quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Somente nessa situação que a gente vai ter essa inversão. Vou dar um exemplo de situação real que isso acontece. Lançamento vertical. Olha que coisa interessante. No lançamento vertical, a gente observa que se eu jogo uma chave ou chuto uma bola para cima, a velocidade desse objeto que está subindo ao longo do tempo vai diminuindo. Então a gente sabe que tudo que a gente joga para cima cai. Então tudo que vai volta, né? Se essa bola foi lançada com 20 metros por segundo para cima, passado 1 segundo ela fica com 10, passado 2 segundos ela fica com 0. Percebam que a velocidade dessa bola está decrescendo de 10 em 10, o que demonstra a existência de uma coisa que está diminuindo a velocidade das coisas que estão indo para cima e aumentando a velocidade das coisas que vão para baixo. A isso a gente vai chamar de aceleração da gravidade. Então, todo lançamento vertical está sujeito a uma aceleração da gravidade que aponta para o solo, nesse caso aqui,
o solo seria essa região aqui, ó, que eu grifei. E o módulo dessa aceleração é aproximadamente 10. 10 para baixo, né? Nesse referencial. Então, perceba que quando chegou na velocidade igual a zero, ocorreu a inversão do movimento. A bola que estava subindo, depois desse instante t igual a 2, começa a descer. Então, a gente tem aqui uma inversão do movimento. Professor, como é que a gente pode dizer que esse movimento aí ele é retardado? No início, a velocidade era positiva. Olhem aqui, a velocidade inicial positiva na subida. E no final, a velocidade agora é negativa porque aponta para baixo. Tudo bem? Aí a gente pode afirmar que a inversão ocorre somente em movimentos retardados. Qual é o movimento retardado? É aquele onde o sinal da velocidade inicial é diferente do sinal da aceleração. Como a gente vai usar muito a função do segundo grau nesse conteúdo, eu vou relembrar só de alguns pontos, tá? Sabemos que, dado uma parábola que tem as raízes dadas por 1 e 3, nesse caso, lembrem que a raiz é o ponto no eixo x onde a parábola intercepta, né? Então, a gente tem aqui duas raízes para essa parábola. A partir dessas raízes, podemos fazer várias considerações, né? A gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a, né? E o produto das raízes é c sobre a. Lembrando, esse b, esse a e esse c, eles são lá da matemática, tá? Então, a gente não pode confundir. Primeiro escreve a função como se fosse uma coisa da matemática, tá? E depois interpreta fisicamente. Porque você vai ver que a interpretação física é um pouco diferente. Pessoal, tenham atenção também ao vértice. O vértice é o ponto onde a parábola faz a curva. Eu vou pintar ele de vermelho aqui, ó. Esse ponto onde a parábola faz a curva. A gente sabe que o x, a coordenada x desse ponto é menos b sobre 2a. E a coordenada y desse ponto é menos delta sobre 4a. Essas duas fórmulas podem ser úteis quando você estiver resolvendo questões de física, tá? Lembrando que o delta, para o pessoal que não viu também essa parte de matemática, ele é dado por essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac, né? Só para que fique claro. Vamos para os exercícios, então, vamos pôr em prática esse conhecimento. Eu vou estar selecionando aqui alguns exercícios para podermos praticar. O primeiro exercício que eu vou selecionar é esse aqui do guepardo. Tem um texto enorme, mas bora lá. Bora pegar o enunciado somente, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o enunciado. Então, questão 1. Considere um guepardo que, partindo do repouso, então aqui a gente tem um dado, né, com aceleração constante, atinge 108 km por hora após 3 segundos de corrida, mantendo sua velocidade nos 8 segundos subsequentes. Então, ele se acelerou nos 3 primeiros segundos e depois ele manteve a sua velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, a distância total percorrida pelo guepardo foi de quanto? Pessoal, primeiro bora encontrar a aceleração desse guepardo nesses 3 segundos de movimento, quando ele se acelerou. Sabemos que a aceleração é dada por ΔV sobre ΔT. A variação da velocidade dele foi de 0 até 108. Só que vale lembrar que 108 é 30 metros por segundo. Então, a gente tem 30 menos 0 dividido por 3 segundos, né? Isso dá 10 metros por segundo ao quadrado. Após encontrar a aceleração desse guepardo,
eu posso descobrir qual foi o deslocamento dele de várias maneiras, nesses 3 segundos. Eu vou optar por descobrir essa aceleração, ou esse deslocamento, pelo gráfico. Olha como que a gente vai construir esse gráfico. Pessoal, eu tenho aqui primeiro, então, meu gráfico de velocidade ao longo do tempo. Eu que vou desenhar esse gráfico, né? A questão não me deu essa informação. A velocidade inicial eu sei que é 0 e foi subindo. Chegou aqui, ó, até 30. Depois que atingiu 30, ficou constante. Ele demorou 3 segundos para atingir o 30 e depois ficou aqui até 11 se movendo com essa velocidade. Então, eu representei graficamente a situação. Eu sei que, a partir desse gráfico, eu posso determinar o deslocamento simplesmente calculando essa área. Então, bora somar aqui, ó, a primeira área com a segunda área. A primeira área é a área de um triângulo. Então, a primeira área vai ser base 3 vezes a altura, 30, dividido por 2. Isso dá 90 por 2, que é a mesma coisa que 45 metros. E o segundo deslocamento, vou pegar a base, que é 8, e multiplicar pela altura, né? Que é 30. 8 vezes 3, 24, adiciono um zero, 240 metros. Somando os dois deslocamentos, o meu deslocamento total ele foi de 285 metros. Então, a gente fica aqui com a alternativa de letra D. Professor, precisaríamos encontrar essa aceleração? Eu encontrei essa aceleração justamente para deixar evidente o que aconteceu. Observem, em 3 segundos, essa velocidade foi crescendo até 30. A aceleração foi aumentando de 10 em 10. Mas você não precisava nem calcular ela. Bastava desenhar o gráfico da velocidade ao longo do tempo e calcular a área. Tá? Isso é uma habilidade importante. Vamos para a próxima questão, pessoal. Bora praticar nosso conhecimento. Deixa eu pegar aqui essa questão 2. Bora dar uma lida aqui nessa questão 2. É uma questão de verdadeiro ou falso. Um automóvel trafega em uma estrada retilínea no instante t igual a 0. Os freios são acionados, causando uma aceleração constante, até anular a velocidade. Então, ele vai de velocidade 15 até velocidade 0. A tabela mostra a velocidade em determinados instantes. Então, nessa tabelinha, a gente tem as diferentes velocidades ao longo do tempo. Sabendo disso, olha o que podemos fazer. Com base nessas informações, são feitas algumas afirmativas a respeito do movimento. Bora analisar as afirmações. O automóvel apresenta uma aceleração no sentido do deslocamento. A aceleração, se está diminuindo a velocidade, então esse movimento é retardado. A velocidade está para a direita e a aceleração para a esquerda, né? Isso é o que significa o freio, acionar os freios. Então, essa já é falsa. Segundo, o deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos é de 26 metros. Aí a gente tem que descobrir. Como é que a gente descobre? Pode fazer o método gráfico. Desenha um gráfico de velocidade ao longo do tempo. Você sabe que demorou quantos segundos até a velocidade ser 0? A gente não sabe aqui, né? Mas sabemos que a velocidade inicial era 15 e a velocidade final era 0. Mas não sei quanto tempo demorou até chegar na velocidade 0. Como eu sei que a aceleração é constante, eu posso fazer essa previsão. Observem,
A velocidade está caindo de 4 em 4 unidades. Ó, de 15 ela foi para 11, então caiu 4 unidades. De 11 ela foi para 9. Caiu quantas unidades aqui? Ah, tenham cuidado, tá, pessoal? Tenham cuidado com o tempo. Bora pegar aqui, ó, de 2 até 3 segundos. Caiu 2. De 15 para 11 caiu 4, porque foram 2 segundos que se passaram aqui, ó. Então caiu menos 2 duas vezes, né? Caiu menos 2 de 0 para 1 e menos 2 de 1 para 2. Então eu sei que a aceleração ela vale menos 2, o módulo da aceleração. A velocidade, então, depois de 2 segundos, a gente já sabe aqui que ela vai ser 11, né? Vocês conseguem visualizar que embaixo desse gráfico aqui, ó, de 0 até 2, essa área que eu estou pintando, é exatamente o deslocamento do móvel de 0 a 2 segundos. Na alternativa 2 ele pergunta, o deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos é 26 metros. Se essa área der 26, significa que ele está correto, tudo bem? Como é que eu calculo essa área? A área de trapézio, gente, lembram? A área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior vale 15, a base menor vale 11, a altura vale 2, dividido por 2. Simplifica esses números que apareceram aqui iguais, né? Fica 15 mais 11, que dá exatamente 26 metros. Então, realmente, o carro ele se deslocou 26 metros após 2 segundos freando. Então, isso é verdade. Verdade. Na terceira opção, terceira alternativa, a aceleração do veículo vale 1,5. Não, a aceleração vale menos 2, né? A aceleração, porque está caindo menos 2 a cada segundo. Então, essa é falsa. 4. A velocidade se anula no instante 7,5. Como é que eu descubro onde a velocidade se anula? Basta que, sabendo a aceleração, eu já sei que é menos 2, eu faça a nossa fórmula lá da velocidade no movimento uniformemente variado. Só que na velocidade final eu vou colocar 0. Velocidade inicial colocarei 15. A aceleração é negativa, então menos 2t. Isolando o t, a gente encontra que o t é 15 sobre 2, que dá 7,5 segundos. Então demora 7,5 segundos até que o móvel esteja em repouso. Isso é verdade. Então as alternativas verdadeiras são simplesmente a 2 e a 4. Tá? Eu espero que tenha entendido aqui como foi que a gente encontrou essa aceleração. Caso tenha ficado com dúvida, você pode fazer o ΔV sobre ΔT, que vai dar exatamente isso. Ó, 15 menos 11 dividido por 2 menos 0. Isso vai dar 4 por 2. Gente, eu fiz em módulo, tá? Faça 11 menos 15 dividido por 2 menos 0. Porque a final é 11, né? Então, isso dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Metros por segundo ao quadrado. Então, dá para descobrir essa aceleração olhando simplesmente para a tabelinha ou fazendo a conta. Vou apagar aqui rapidinho para evitar poluição. Basta fazer o ΔV sobre ΔT e a gente encontra, né? Essa aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Talvez tenha ficado na frente minha câmera. Não dá para ver daqui. Então, gente, se eu quero praticar mais, acho que dá tempo da gente praticar um pouquinho mais, tá? Bora olhar aqui outra questão. Questão de número 703.
Nessa videoaula, pessoal, para quem quiser agora praticar, pode parar a videoaula e começar a praticar sozinho. Eu vou continuar a aula porque eu vou estar resolvendo todos os exercícios desse bloco, tá? Então, vou deixar aí para vocês os exercícios resolvidos. Se vocês quiserem depois, ficou com dúvida na resolução de algum, volta lá na aula do professor e olha aqui a resolução comentada, tá? De todos eles. Olha esse exercício. Um núcleo de hélio penetra em um tubo de comprimento igual a 7,5 metros. O núcleo de hélio é uma bolinha pequenininha, né? Bora considerar que é isso. E aí você tem um tubo onde esse material ele penetrou, né? E o comprimento desse tubo é 7,5 metros, atravessando segundo seu eixo longitudinal. A velocidade do núcleo a penetrar no tubo era de 5 vezes 10, então 50, né? Metros por segundo. E ao sair era de 100. Então essa foi a velocidade inicial. E quando ele saiu ele tinha outra velocidade, né? Tinha uma velocidade de 100 metros por segundo. O intervalo de tempo de permanência do núcleo no tubo, supondo-se constante a aceleração aplicada. Então, aqui dentro, esse núcleo de hélio ele sofreu uma aceleração constante. A gente não sabe quanto foi. A aceleração é um valor melhor expresso em segundos ao intervalo de tempo no tubo, supondo-se constante. Ele quer um intervalo de tempo, tá, pessoal? Bora grifar isso. Ele quer um intervalo de tempo, de permanência. Para descobrir o intervalo de tempo, é interessante eu já saber qual é a aceleração, correto? Então, eu posso utilizar, para encontrar a aceleração, eu utilizo Torricelli. Porque inicialmente eu não tenho informação nenhuma sobre o tempo. Então, eu posso sim utilizar Torricelli. Bora lá. Mais 2a ΔS. Eu sei qual foi a velocidade final, 100 ao quadrado. A velocidade inicial, 50 ao quadrado, mais 2, a aceleração que eu quero descobrir, e o ΔS, 7,5. Gente, tem um manejo aqui algébrico muito interessante. Se eu tiver aqui 100 ao quadrado menos 50 ao quadrado, isso é uma diferença de 2 quadrados, tá? 2 vezes 7,5 dá 15, vou deixar aqui 15A, e 100 ao quadrado menos 50 ao quadrado. Isso aqui, 100 ao quadrado menos 50 ao quadrado, é a mesma coisa que 100 mais 50 vezes 100 menos 50. Isso é a diferença de 2 quadrados. Então, fica 150 vezes 50 é igual a 15A. Como o 15 ele pode simplificar aqui com 15 do outro lado, isso fica 500 é igual a A. 500 o quê? Metros por segundo ao quadrado, porque está tudo no SI. Agora que eu sei o valor da aceleração, para eu descobrir o tempo, basta colocar na fórmula de aceleração. A gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT. O ΔV foi de quanto? 100 menos 50. 50, né? Bora substituir aqui valor por valor. Aceleração 500, ΔV 50, ΔT, a gente vai descobrir agora. Isola o ΔT, e isso fica 50 por 500. Posso cortar, né, os 50 de cima com 50 de baixo. Quando eu corto tudo que está em cima, o resultado é 1, lá em cima. Fica 1 sobre 10, que é 0,1 segundos. 0,1 segundos. E agora, professor, qual é a alternativa? Não tem 0,1 segundos. 1 dividido por 10 não é 10 a menos 1? Notação científica. Então, essa é a alternativa correta. E vamos para a próxima questão. Essa foi a 3. Se esse vídeo ficar muito longo, provavelmente eu vou mandar outro com o resto das resoluções das questões.
Vamos para a questão de número 4 agora, questão de gráfico. Muita gente se confunde com essa questão aqui. Bora lá. É uma questão que mostra o comportamento gráfico e você tem que interpretar com um valor um pouco diferente do habitual, né? Bora lá. O gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um atleta em função do tempo para uma prova de 200 metros. Para médias e longas distâncias, a velocidade média do atleta começa a decrescer à medida que a distância aumenta, pois o suprimento de oxigênio começa a diminuir, tornando-se insuficiente para a demanda. O atleta inicia seu esgotamento de oxigênio entre 200 e 400 metros. Bora ver, gente. De acordo com as informações, o tempo necessário para completar uma prova de 200 metros é aproximadamente quanto? Então, bora lá, gente. Quanto tempo demora para completar 200 metros nesse gráfico? Olha que coisa interessante. Como é que a gente lê esse gráfico? Esse eixo da vertical ele está em unidade de velocidade dividido por 10,5. Então, quando você atinge o ponto 1 desse gráfico, na vertical, significa que o valor encontrado é 10,5 metros por segundo, tá? Então, a velocidade onde tem o número 1, ela na realidade é 10,5 metros por segundo. Toda vez que tiver um gráfico dividido assim, você tem que interpretar dessa maneira. A gente diz que ele é um gráfico normalizado com 10,5. Podia ser normalizado com qualquer outro valor, tá, gente? Uma das habilidades dessas provas, né, de vestibulares, inclusive o Enem, é você ver aqui ó, o que é a meta. Percebam que esse ponto aqui ó, ele não está levando para nenhum valor no eixo X, mas a gente sabe que é na metade, né? No olhômetro aqui é na metade. Não é metade de 5, viu, gente? Observem. Se começou no 0, metade vai ser 1,25, ó, porque aqui chegou na metade do 5, 2,5. Então, esse ponto aqui, para onde o gráfico está nos levando, é o 3,75. Tá? Acho que ficou pequeno, mas para que fique claro, cada metadezinha dessa vale 1,25. Por quê? Até chegar no número 5, quantas metades a gente passou? 1, 2, 3, 4, não foi? Então, x dividido por 4... Bora lá. X dividido por 4, não. 5 dividido por 4. 1, 2, 3, 4. É igual a quanto? Bora lá. 2,5 dividido por 2, que é igual a 1,25. Por que eu dividi o 5 por 4? Para chegar até o número 5, eu passei por 4 dessas coisas. Então, cada coisa vale 1,25. Como no ponto estudado tem 3 delas, então vai ser 3x. Isso vai ser 1,25 vezes 3. Isso dá 3,75, né? Segundos, porque isso é tempo. Pessoal, bora calcular logo esse deslocamento aqui, ó. Porque esse deslocamento, mesmo que o atleta não percorra os 200 metros, ele vai ter, né? Que aqui é o deslocamento acelerado. Essa primeira área, bora ver quanto é que ela vale? Base. Essa área a gente vai calcular como base vezes a altura dividido por 2, né? A base vale 3,75, a altura vale 10,5 e a gente divide por 2. Posso escrever o 3, para essa conta ficar mais fácil, né, a gente escreve toda ela como fração. Eu acho que vai ajudar. 3,75 seria o quê? 15
dividido por 4. Como é que você sabe disso, Matheus? Basta eu olhar aqui, ó. Eu sei que 1,25 é 5 quartos. Então, vezes 3 fica 15 quartos. 10,5 eu sei que é 21 por 2, né? Bora escrever isso. E tudo isso está dividido por 2. A área 1, então, vai ser 15 vezes 21 dividido por 4 vezes 2, 8, 16. Deixa essa continha aí, paradinha. Se precisar, no final a gente faz. Então, essa quantidade aqui, ó, já foi percorrida. Eu sei que para chegar num instante aqui, ó, t, para chegar num instante t, eu ia precisar dessa área toda. Pessoal, olha aqui, ó, eu defini esse instante de tempo t, que eu não sei quanto é, a questão não me diz quanto tempo demora para um atleta percorrer 200 metros, então eu chamo de t esse instante. Mas eu sei que o atleta que percorreu 200 metros, quando eu somar a área amarela mais a área azul, o resultado vai dar 200. Tá? Como é que eu calculo a área em azul? A área em azul ela é a área de um retângulo, né? A base seria a área do segundo vai ser base de 3,75 até t. T menos 3,75 base vezes a altura 10,5 dividido por 2. Não precisa dividir por 2 não, é só base vezes a altura. Pronto, tá certinho. Se eu somar esses dois termos, tem que dar, a área 1 e a área 2 tem que dar 200 metros. Agora ver o que acontece. A área 1 vai dar 15 vezes 21 dividido por 16, mais a área 2. Bora colocar em fração também, tá, pessoal? Sei que vocês não gostam de fração, mas às vezes ajuda. 3,75 é 15 sobre 4, né? E o 10 sobre 5 é 21 por 2. Isso é igual a 200. Agora que está nesse formato de fração, bora tentar deixar as contas para fazer no final, tá? E eu vou multiplicando aqui. 21t sobre 2. Aqui eu estou fazendo a distributiva, ó, observem. Menos 15 vezes 21 dividido por 4 vezes 2, né? Isso é igual a 200. Eu posso multiplicar a equação toda por 16, né? Eu acho que isso vai me ajudar um pouco. Se eu multiplicar toda a equação por 16, olha o que vai acontecer. Aqui ficaria 15 vezes 21, mais 8 vezes 21t, menos, aqui ia ficar 2 vezes 15 vezes 21, é igual a 200 vezes 16. Multipliquei toda a equação por 16. Eu sei que 15 vezes 21 vai dar algum número, não sei quanto vai dar. Mas eu sei que se eu subtrair um número menos o dobro dele, 2 vezes 15 vezes 21, vai dar o negativo dele, né? Então, a gente tem 8 vezes 21t menos 15 vezes 21. É só você chamar o 15 vezes 21 de x que você vai visualizar isso, tá? E 200 vezes 16 continua. Eu só quero encontrar o valor de t, né? Então, eu preciso isolar ele, deixar esse termo sozinho. Bora dividir a equação toda por 21, né? Aqui vai ficar 8t menos 15 é igual a 200 vezes 16 dividido por 21. O 8t,
Se eu isolo ele fica 200 vezes 16 sobre 21 mais 15. E o t, basta que eu encontre esse resultado aí, divida por 8, né? Bora fazer essas continhas rápido. 16 não divide por 3, 21 também não divide por 3, né? Bora tentar encontrar aqui um resultado aproximado, então. Se eu quero aproximar o resultado, esse 21 eu vou aproximar para 20, tá? Então aqui vira 200 vezes 16 dividido por 20 mais 15. Com 20 a gente já consegue fazer algumas coisas, né? Corta, fica 160 mais 15, que dá 175. E o t vai ser simplesmente 175 dividido por 8. 175 dividido por 8 é mais fácil, né? Era mais fácil deixar lá no 160 para dividir. Mas aqui basta fazer a divisão, né? 165 por 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 1. Desce o 5, né? 8 vezes 1, 8. Para chegar em 15, falta... Bora ver lá, né? Quanto é que falta? Falta 7, né? E aqui a gente pode colocar o zero e a vírgula, mas provavelmente deve ter algum resultado próximo de 21 segundos, né? Então, nosso t aí está em torno de 21 segundos. Bora olhar lá nas alternativas. Deixa eu mostrar aqui as alternativas dessa questão para vocês, tá? Então, deu algo em torno de 21 segundos. De acordo com as informações, o tempo necessário para completar uma prova de 200 metros é de aproximadamente 21 segundos, tá? A gente poderia fazer essa questão com fórmulas, mas o caminho das áreas ainda é mais tranquilo do que o da fórmula, tá? Por hora é isso, tá, pessoal? Eu vou interromper essa aula para não ficar tão extensa e vou continuar uma outra aula, ainda hoje, com as resoluções dessas questões, tá? Do resto das questões.